garotas, minha rua, as garotas da minha rua. Não sinto, não os tenho, mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juventude se abraça. Vamos para a página 7, tá? Circulação de pessoas e mercadorias no passado. Desde que as pessoas começaram a trocar mercadorias, diversos centros de comércio surgiram no mundo. Um deles se localizava em Tombuctu, uma cidade construída há mais de 1000 anos no reino de Mali, na África. Essa cidade se destacava por suas atividades comerciais e atraía pessoas de diversas regiões do continente. Feiras comerciais. As feiras eram importantes centros comerciais. Nesses espaços era possível adquirir variados tipos de produtos. Em Tombuctu, que era um local muito movimentado, pessoas se encontravam em feiras para trocar mercadorias. Observe essa representação de como o comércio funcionava no local. Primeiro, acompanhe aqui, ó, está numerado, tá? Primeiro, segundo. Primeiro, a moeda utilizada era uma concha de moluscos chamada caurim. Segundo, nas feiras eram vendidos produtos como ouro, sal, nozes de cola que vinham de diferentes locais do reino de Mali. Nozes de cola são plantas com sementes muito usadas por povos desertos para fins medicinais, tá? 3. Os povos no deserto também eram comerciantes, buscavam mercadorias no norte africano como tecidos e armas de metal e as levavam até Tombuctu. O camelo era o meio de transporte usado porque esse animal é bem adaptado ao clima das regiões desérticas. 4. Não eram somente as mercadorias que transitavam pelo deserto. Em meio às diversas trocas que ocorriam nas cidades, informações também eram levadas de um lugar para o outro. O islamismo, por exemplo, é uma religião que chegou a Tombuctu por causa da grande circulação de pessoas no local. A mesquita é o templo dos praticantes dessa religião. Agora vamos fazer a página 8. Marque com X as frases que não correspondem ao comércio do reino de Mali. Tombuctu era uma cidade onde havia centros comerciais em que as pessoas realizavam trocas de produtos e de informações. No reino do Mali não ocorria compra nem venda de tecidos. Alguns dos produtos vendidos nas feiras de Tombuctu eram o ouro, as nozes de cola e o sal. O cavalo e o boi eram os principais meios de transportes terrestres das mercadorias. Então, olha só, são duas que não são verdadeiras e duas que vocês têm que assinalar que são as verdadeiras, tá? Não, vocês têm que assinalar as que não são verdadeiras. Marque com X as frases que não correspondem. Então, as falsas vocês vão ter que assinalar. São duas opções, tá? Explorando documentos. Leia esta imagem da cidade de Tombuctu na atualidade. Mercado de Djenne, no Mali, na África, uma foto de 2011. Converse a respeito das questões a seguir. Nessa foto aqui, o que vocês acham que as pessoas estão fazendo? Analisem. Onde elas estão? O que estão fazendo? B. De acordo com o que foi estudado, quais são as semelhanças e as diferenças entre o comércio de Tombuctu no passado e na atualidade? Não é para vocês escreverem aqui, tá? É só para a gente pensar. C. Existe algum comércio semelhante na cidade onde você mora? D. Em caso afirmativo, que produtos são vendidos nesse local? Bem legal, né, gente? Vamos fazer a leitura agora da página 9. O comércio pelos oceanos. Atualmente, navegar pelos oceanos é algo bastante comum e pode até mesmo parecer fácil.
Contudo, para os povos do passado, não foi tão simples se aventurar pelas águas salgadas. Então, temos aqui algumas dificuldades das viagens. Há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a explorar os oceanos. Gente, acompanha aí, tá? Na apostila de vocês. Página 9. Viajando longas distâncias por meio de naus e caravelas. Nessa época, eles tinham muito medo, pois imaginavam que os mares eram habitados por monstros, além do medo do desconhecido. Enfrentavam problemas muito sérios na viagem. As embarcações eram frágeis e pouco espaçosas. O trajeto demorava meses. A comida estragava e a água acabava no meio do caminho. Muitos mapas daquela época continham ilustrações de monstros que os viajantes acreditavam que encontrariam nos oceanos. Um exemplo é um mapa elaborado pelo sueco Olaus Magnus em 1572 e reproduzido a seguir. Reparem nos monstros que ele desenhou no mapa, gente. Eles acreditavam muito que haviam monstros nos oceanos. Então vamos lá. Em busca de especiarias. Quando começaram a navegar pelos oceanos, os europeus buscavam encontrar um caminho que os levasse até as Índias. Nessa região, eles compravam produtos muito desejados na Europa, que são as especiarias. As porcelanas e os tecidos de seda produzidos na China e no Japão também atraíam muitos viajantes. Todos esses produtos eram comercializados nas cidades europeias. Então, é a canela, a pimenta, a noz moscada, o cravo da Índia e o gengibre. Porcelana e cera também. Eles iam muito atrás das porcelanas e da cera. Agora vocês vão fazer a página 11. Eu faço parte dessa história. Até os dias atuais, as especiarias fazem parte da culinária de diversos países, inclusive no Brasil. Sobre esse assunto, responda as questões a seguir. A. Em sua casa são usadas especiarias como mostradas anteriormente? B. Pergunte a um de seus familiares se ele usa alguma especiaria nos pratos que ele prepara. E a C. Você conhece essas receitas? Primeira. Há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a viajar longas distâncias pelos oceanos. O que eles buscavam nessas viagens? 2. Quais eram as dificuldades encontradas pelos navegadores europeus nessa época? 3. Com as navegações, viajantes europeus conheceram um novo continente. Pinte de verde o quadrinho que consta o nome dele. Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Lembrando, quem ficar com alguma dúvida, deixe uma perguntinha para mim. Beijo, gente, e tchau!